Boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia da gente fazer esse bate-papo rapidinho, 15 minutinhos de uma live, de um tema bem importante, temas que vocês têm me pedido para falar, para aprofundar aqui com vocês. Então, sejam bem-vindas, vamos entrando. Boa tarde, Vanessa, que bom tê-la por aqui. Boa tarde, Luísa. Pois é, nós temos 15 minutinhos para falar desse tema sobre culpa, autocrítica. Poxa vida, quantas pessoas que carregam um peso nas costas porque ficam se culpando, achando que não conseguem fazer as coisas direito, né? Que não conseguem dar conta, que toma alguma atitude, mas depois fica ali se corroendo. Puxa vida, eu poderia ter feito melhor. Será que eu fiz certo? Eu não faço as coisas direito. Puxa vida, né? Que peso nos ombros que vocês estão carregando. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Boa tarde vocês que estão parando o almocinho, né? Ou terminaram o almoço. Marcela, Natália, olha aí. Que bom estar aqui com vocês. Então eu trouxe alguns conteúdos hoje para poder aprofundar um pouquinho sobre esse tema de culpa, né? E aí eu coloquei aqui como fundo dessa live esses temas que eu vou falar nesses 15 minutinhos, tá? Lembrando que depois eu vou salvar e se vocês quiserem me fazer perguntas, vocês podem fazer ali nos comentários também, eu vou responder para vocês, tá legal? Então é o seguinte, você que sofre com esses pensamentos de culpa, que fica se criticando, de não achar que nunca é boa o suficiente, que não consegue ser uma boa esposa, que não consegue ser uma boa mãe, que não consegue trabalhar direito, fazer o seu melhor, tenta fazer o seu melhor e depois ainda fica se criticando, né? Achando que poderia ter feito diferente. Gente, você não nasceu, né, desde pequenininha com esses pensamentos de que você não é capaz, de que você só faz as coisas erradas, de que você deveria melhorar. Isso não estava embutido na tua genética, né? Não estava embutido dentro de você. Alguém, as suas experiências da sua vida, as pessoas com as quais você conviveu, fez com que você introjetasse essas vozes dentro de você. Então, o primeiro passo é identificar da onde vem essa voz crítica, da onde vem essas vozes que fazem você se sentir culpada. É lá da infância? Foram os seus pais? Foram seus cuidadores? Foram os seus professores, os seus irmãos, né? Da onde vem tanta crítica? Da onde vem tanta voz de julgamento? Que começou a construir em você uma personalidade, né? Um jeito de pensar sobre você, que você vive achando que você não fez direito, ou que você está magoando as pessoas, ou que você está fazendo errado, que não deveria fazer isso porque as pessoas estão se entristecendo em relação a você, você está ferindo, magoando outras pessoas, magoando pessoas que você ama, ou mesmo que você convive, né? Tem até dificuldade às vezes de dizer não, dificuldade de impor os seus limites, porque aí quando você se posiciona, quando você se coloca, depois fica se culpando. Puxa vida, não devia ter feito isso, a pessoa não ficou contente comigo, né? Alguém se identifica aí com esses pensamentos, né? Então o primeiro passo é descobrir, ir mais a fundo, esse é um processo de autoconhecimento, entender de onde vêm essas vozes, né? Quando você começa a entender, você começa a desmistificar
essas frases, entendendo que essas frases não são suas, essas frases foram colocadas em você. Talvez os seus pais tinham muitas expectativas, né? E cobravam muito de você, eram muito exigentes, por amor, né? Não por maldade. Talvez os seus professores também queriam tirar mais de você, extrair mais de você, e aí, né, cobravam. Talvez em algumas experiências você foi mais rude com alguém e aí teve uma consequência bem dolorosa, né? Perdeu amigo, perdeu, né, grupos, se excluiu de grupos ou foi excluída de grupos importantes, perdeu um namorado, alguém que era bem importante para você, justamente porque você foi tomar uma atitude, perdeu o emprego, né? Então, provavelmente você deve ter tido algumas experiências que feriram a sua autoconfiança de se colocar, de se posicionar, e aí fica sempre se culpando ou se criticando, né? Se julgando, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo melhor? Né? Então, encontrar essas vozes é importante para você começar a desmistificar e entender que você não é errada. Foram as suas experiências que te fizeram se sentir assim, mas é possível viver melhor, com mais liberdade, com mais tranquilidade nas suas atitudes, com mais consciência do que você está fazendo, mesmo que isso desagrade as outras pessoas. E tá tudo bem, né? Bom, segundo passo, entendendo mais a fonte das suas vozes, entenda mais qual é o seu medo. Qual é o alvo do seu medo? Você fica se culpando, se julgando. Você tem medo do quê? Tem medo de perder os amigos? Tem medo de perder namorado, marido? Tem medo de perder o emprego? Por isso fica se culpando, se julgando, se criticando? Tem medo de não ser aceita? Tem medo de não ser amada? Tem medo de ser rejeitada? Quais são os medos por trás do seu comportamento de ficar se culpando e se julgando, tá? Bom, compreendidas a fonte das vozes, né? Da onde vem, entendendo mais o seu medo. O terceiro passo é entender também que se culpar e se julgar se torna um vício. Então, tomem cuidado. Trabalhem essa atitude de ficar se autocriticando e se culpando. Por quê? Por trás dessa atitude também tem uma autoproteção. Porque quando você se coloca como vítima, né? Quando você se coloca nessa posição de coitadinha, né? Você acaba tendo a atenção de algumas pessoas. Acaba tendo até o amor ou o carinho de algumas pessoas que vão cuidar de você. E aí o que acontece é justamente aquilo que talvez você queria, né? Talvez que fosse o alvo talvez seja o alvo do seu medo. Você realmente queria, né, ser aceita, ser amada, né, ser reconhecida. E aí quando você se coloca nessa posição de vítima, quando você fica se criticando na frente de outras pessoas, sempre vão ter aquelas pessoas, né, que tem um pouco mais de empatia, amorosidade, falam, não faz isso, né, não é você, coitadinha, né, tem aquela postura. E aí você se alimenta de um carinho e isso se torna um ciclo vicioso. E aí você não sai dessa posição de ter responsabilidade pelo seu ato, de enfrentar o confronto, de dizer não para quando você não quer as coisas, de falar a sua opinião e enfrentar um possível conflito, né? Ou um confronto, não necessariamente é uma briga, mas quando existem duas opiniões, existe um confronto. Então aí você acaba se esquivando e entra nesse ciclo vicioso de ficar se culpando, se julgando, se criticando, nesse lugar de vítima, mas no fundo sempre vai ter um sofrimento, porque você carrega pesos nos seus ombros, peso de aquela sensação de não tá bom, né? Eu não consigo ser eu. Você não consegue ser autêntica, tem medo de ser autêntica, tá? Bom, vamos lá. Então entendam a fonte dessas vozes, de onde vem, entenda melhor sobre quais são seus medos.
fuja desse vício, trabalhe esse vício. E como trabalhar, né, a culpa, esses pensamentos? Foca na aprendizagem, foca naquilo que você pode aprender com as experiências da sua vida. Errar, nós vamos errar, né? Nós não somos perfeitas. Você não é perfeita. Você vai errar, você vai experimentar. E ao invés de se culpar porque você errou, porque você não fez da melhor forma como você imaginou, tenta olhar a situação com olhos de quem está aprendendo com a experiência. O que eu posso aprender com isso? Perdeu seu emprego? Terminou um relacionamento? Ao invés de ficar se culpando, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, tente olhar para a situação aprendendo o que você pode fazer melhor da próxima vez. O que você pode mudar? O que é seu, o que era do outro, que você não tinha controle de mudar. Então, quando você foca na aprendizagem, você sai do ciclo, né, da vitimização e começa a se colocar no lugar de uma pessoa, né, de alguém que está responsável pelos seus atos, pelos seus sentimentos, responsável por mudar a sua vida, né? E todas as nossas experiências servem para a gente aprender, né? E isso faz com que a gente viva de uma forma mais leve, com menos crítica, menos julgamento, né? Você é só mais uma pessoinha no meio de bilhões e trilhões de pessoas nesse mundo. Então, por que todo o julgamento desse mundo tem que cair sobre os seus ombros? Não precisa, né? Inclusive, você pode também ser uma fonte de ensinamento para outras pessoas, de quem já passou por várias experiências de sucesso e também experiências de fracasso, mas aprendeu, se reergueu, né? Fez algo diferente. Então essas experiências servem para você mesma, para se melhorar e até para melhorar, para ajudar outras pessoas, né? Então, se você quer sair desse ciclo, desse comportamento de ficar se culpando, se julgando, entenda mais sua história, se conheça mais, entenda mais os seus medos, saia desse vício, foca na aprendizagem. E mais um passo aqui, né? O perdão. O perdão, muitas pessoas acham que perdoar, né, é esquecer o passado, é nunca mais sofrer pelo passado, não lembrar mais o que aconteceu, sentir até amor pela pessoa, por si mesmo ou pela outra pessoa que te magoou. E aí, por isso que muitas pessoas falam, eu não consigo perdoar, né, aquela pessoa que me fez mal, ou eu não consigo me perdoar por ter feito isso. O que é perdão? Perdão é deixar o passado para trás e seguir a sua vida daqui para frente. É dar um ponto final, fechar o capítulo dessa história e dizer o que aconteceu, aconteceu, ela está registrada na sua memória. Te magoaram, ou te coagiram, ou te pressionaram, te julgaram, te criticaram, tiraram você do lugar onde você queria estar, romperam o relacionamento com você, ou você mesma errou feio com alguém. Só que tudo aquilo aconteceu num momento da sua história que as condições que você tinha e as outras pessoas tinham eram aquelas. Se vocês pudessem ter aprendido, ter amadurecido, talvez não teria acontecido aquilo. Só que passou, né? Hoje você é outra pessoa, hoje você é capaz de aprender, por isso foco na aprendizagem, você é capaz de mudar, né? E escrever uma nova história da sua vida. Então, escolher perdoar é dizer para você, chega de sofrer com o que passou. Eu não vou remoer mais essa história, apaga tudo que tem que apagar, tira foto, deleta os contatos, diminui a frequência de encontrar essa pessoa, se for o caso. Olhe para você também com mais generosidade. Você fez o que tinha que ser feito, o que você tinha condições de fazer naquele momento, né? Naquele momento não dava para fazer diferente. Hoje daria para fazer diferente, porque hoje você tem a consciência do que aconteceu, mas naquele momento não. Então agora chega,
olha pra frente, se perdoa, né, as outras pessoas, se for o caso, e siga a sua vida daqui pra frente, livre de culpa, de julgamento, né, focando na aprendizagem, focando na sua evolução, focando no que você pode fazer de melhor para você, tá? E pra gente aí encerrando, falamos das fontes das vozes, do alvo do seu medo, o quanto é importante esse processo de autoconhecimento para você romper o vício, você focar na aprendizagem e não nas perdas, focar no que você pode melhorar. Falei do perdão e agora por último quero falar para você sobre amor próprio. Amor próprio é você amar você, quem você é, tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos, a sua essência. Se amar é se respeitar, é ser gentil com você, né? Você é gentil com tantas pessoas, com suas amigas, com seus familiares, quando eles erram. Você, né? Eu tenho certeza que você consegue ajudar as suas amigas. E por que não faz isso com você? Isso é amor próprio. Amor próprio é se libertar dessas culpas, é se conhecer, é entender o seu passado, a sua história, o que te formou até aqui, para você viver de uma forma mais leve, né? Com menos peso nos ombros, com menos julgamento, de uma forma mais positiva, né? Então, por isso eu queria convidar vocês, né? Quem está me acompanhando aí já faz um tempo, vocês estão vendo aí nos meus stories que eu estou chamando o pessoal para um grupo do WhatsApp, que é o Desafio do Ame-se Mais, que eu vou abrir aí dia 7 de junho, vou começar dia 7 de junho, por enquanto a gente está fazendo um esquenta para esse desafio que vai levar para a terceira turma do Caderno Terapêutico Ame-se Mais em 21 dias, né? Que é o meu programa aqui online, onde eu trabalho com as mulheres, o amor próprio, a autoestima, o autocuidado. Então são 21 dias que eu acompanho aí as mulheres, tem alguns encontros, enfim, isso depois eu explico, né? Mas nós estamos fazendo um esquenta, então se você quer participar desse desafio do Ame-se Mais e aprender mais sobre esses comportamentos de amor próprio, de evolução pessoal, eu já coloquei o link na minha bio, tá? Aqui no meu Instagram tem um link novo lá, que é o link do desafio, já tá descrito tudo que vai acontecer, as lives especiais do desafio. Então entra lá, se cadastra e entra no grupo para você ficar sabendo, tá? E mais pro final dessa semana eu também vou mandar outro exercício para vocês lá no grupo. Então, meninas, é isso. 15 minutos, rapidinho, conforme prometido, tá bom? Eu vou salvar essa live. Se vocês tiverem mais perguntas ou comentários, façam para mim depois, porque daí eu vou acompanhando como é que vocês estão pegando esses conteúdos, tá joia? Maravilhosa tarde para vocês, maravilhosa quarta-feira e restinho aí de semana. Um beijo para todas e entrem lá no link da minha bio. Beijo para vocês, obrigada. Obrigada, Renata, Letícia, Kerly, Norma, quem mais? Adriana, Yara, Mariane, Laila, Cássia, Fabiola, Kátia e um monte. Beijo pra vocês. Tchau.